Criação de filhos, criação das crianças, dos nossos filhos e a importância do nosso exemplo. É muita responsabilidade. E eu quero dar, já dei uma boa-vinda ao pastor Leonardo Leão, professor do seminário presbiteriano. Espero que ele dê boas notas para o meu filho. Mateus já foi seu aluno, não foi? Foi. Ele estava falando, o Mateus, né, meu filho, faz seminário lá e ele fez sermão de prova essa semana. Falou que o pastor Leonardo fica lá olhando, né? Mas ele foi bem. Foi bem? Foi bem. Graças a Deus, Mateus. Senão você ia ver comigo, filho. Você dá aula de quê? Aula de homilética? Eu dou aula de homilética, sociologia, filosofia, antropologia, que é a minha área de formação. Sim, você além de teologia, você tem outra? Eu sou formado em filosofia. Ah, que legal. Também, na PUC. Na PUC? Ah, que bênção. Estamos com uma psicóloga, temos um filósofo, um teólogo e uma psicóloga, a Glenda, que além de psicóloga é psicopedagoga, né, Glenda? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. E sou pedagoga também. Eita, então você tem psicologia, pedagogia e psicopedagogia. Ah, então essa questão de formação de crianças, de filhos, de criação, você está por dentro, né? Tenho uma experiência bem interessante nessa área. Você trabalha com escolas ou trabalha com clínica? Como é que é? Eu já trabalhei 15 anos como educadora infantil, né, professora em escolas de educação infantil e atualmente eu estou clinicando também. Ah, sim. E você atende famílias, crianças, adultos? Como é que é? Crianças, família, adulto. Né? Joia, então aqui, o bom do bate-papo que é o momento também você fazer consulta de grátis, 0800, para mandar a pergunta que a gente passa aqui para a Glenda, né? Pode fazer pergunta também para o pastor Leão, que é a teologia sistemática, está aqui do lado. Esse homem conhece tudo. Pode mandar pergunta difícil que ele vai responder para a gente. Se não responder, a gente pergunta para os universitários. Não é verdade, pastor? Com certeza. Vamos à primeira pergunta que vem das ruas, né, para o pastor Leão, para a Glenda. Vamos lá? Oi, gente, meu nome é Eliane Soares Pereira, tenho 42 anos, sou secretária e queria fazer a seguinte pergunta. Até que ponto vocês acham que os pais devem interferir na religião dos filhos? Se tem alguma idade exata ou se eles devem deixar por conta e decisão própria dos mesmos? Obrigada. Olha, você não imagina o que aconteceu aqui dentro do estúdio agora. Você ouviu em casa o que ela falou? Porque eu não ouvi, você ouviu? Não ouvi nada. Vou pedir Quem está aí hoje é ela, minha querida Ana Melo. Ana Melo, tudo bom, querida? Solta o microfone da nossa editora Ana Melo. Olá. Tudo bom, querida? Tudo bem, você? Tudo jóia. Ana Melo, eu converso com a editora-chefe, você que está substituindo hoje a Vanessa, né, que está de férias. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo na santa paz. Ana Melo, você está muito elegante hoje, viu, Ana Melo? Gostei do vestido. Obrigada, já é sexta, né? É só sexta. Só sexta que a gente dá uma produzida. Não, você vem bela todos os dias, Ana Melo. Ana, muito obrigada. Por favor, a gente não ouviu aqui no estúdio, a gente viu Vamos repetir, né? tá? Repete então o áudio para a gente poder responder, tá, Jó? Vamos lá. Repetir, ok. Oi, gente, meu nome é Eliane Soares Pereira, tenho 42 anos, sou secretária e queria fazer a seguinte pergunta. Até que ponto vocês acham que os pais devem interferir na religião dos filhos? Se tem alguma idade exata ou se eles devem deixar por conta e decisão própria dos mesmos? Obrigada. Boa pergunta. Eu tenho 3 filhos, né? Graças a Deus, para minha esposa e para mim, os 3 são cristãos evangélicos. Cada um está numa igreja local, todas evangélicas. O Mateus está na Presbiteriana, com o pastor Geraldinho, no Belvedere. A Mariana na Batista da Lagoinha, no São Bento. E a Lívia na Batista Central. Eu confesso que eu fico um pouco aliviado, né? Porque assim, eu queria que meus filhos fossem evangélicos. Mas será que o pai tem direito de ter essa expectativa que eu tenho de que meus filhos sigam a religião? O que você acha, Leão? Olha, Cássio, eu acho que interferir, a gente não tem que interferir em nada na vida de ninguém. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história e cada um precisa construir os seus valores. Agora, cabe aos pais a educação. Cabe aos pais a instrução. E quando nós somos incumbidos dessa tarefa, nós temos que orientar os filhos aquilo que a gente acredita ser o melhor caminho, o caminho mais saudável, o caminho mais prazeroso, o caminho que vai, de uma certa forma, trazer um certo benefício para ele. Agora, ele tem que construir a sua própria história, ele tem que construir os seus próprios valores, ele tem que, enfim, crescer e conhecer a sua história. Mas até que idade, Glenda, assim, que a gente... a partir de que idade a gente pode deixar que ele escolha a igreja que ele vai, a religião que vai?
Porque a gente, você entende, tem uma hora que eu acho que ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Com certeza. Mas até o momento a gente vai caminhando né? Assim, vai levando. Tem alguma idade assim que a psicologia determina? Tem uma idade que ela representa o período em que a criança vai formando o seu caráter, né? Então, o que os estudos dizem? Que até os 7 anos de idade, a criança vai estar com seu caráter formado. E o que é o caráter? O caráter é o conjunto de hábitos, de valores, né, que a criança vai adquirindo. A moralidade, né, valores morais. Então, esse aprendizado... A primeira infância que é para isso. Ele vem, sobretudo, da convivência da criança na família, né? Então, os pais, eles são o referencial principal da criança nesse processo aí. Ou uma pessoa da família que para ela é a referência de autoridade, sim, né? Sim. De educação, né? Acontece também, né, a interação dela na escola, nas relações sociais, mas o principal, né, nessa fase é o exemplo que ela tira dos pais. Né? Vem em casa. Vem em casa. Eu até li uma frase outro dia que eu achei interessante. O exemplo, ele é irresistível. E a persuasão é uma via adequada, uma via perfeita para você tocar uma pessoa, né? Mudar alguém. Agora, esse caso do exemplo, pastor Leão, é tanto positivo quanto negativo, né? Porque o pai pode influenciar negativamente também o filho, com relação à fé, por exemplo. Não, com certeza. O ideal é que a influência e o exemplo sejam positivos. Agora, eu concordo com ela quando a criança ela tem como referência primária os pais. E o ideal é que os pais sejam verdadeiros educadores e possam orientar os seus filhos, porque para mim educar é amar. Sim. Educar é estabelecer limites. Educar pode estabelecer pode parecer um regras. antagonismo, né? Educar é amar, educar é estabelecer limite, mas para você estabelecer limite não é falta de amor. Não, eu acredito que pais que não estabelecem limites para os seus filhos, eles não amam os seus filhos. Eles estão formando imbecis. Porque lá na frente esses filhos vão ser reféns de circunstâncias que não foram estabelecidas no momento em que eram criança. Né? Aristóteles, por exemplo, dizia que ninguém nasce com moral. A moral ela vai sendo construída a partir da primeira referência, que são os pais, a família. Um outro filósofo, por exemplo, mais contemporâneo, Hegel, dizia que todos nós nascemos como violinos afinados e que os pais podem manter a afinação desses violinos ou destruir completamente a afinação disso. Não só os pais, como a sociedade. Agora, e outros ambientes. O Gleison, vou aproveitar o Leão, porque eu sempre tenho ouvido muito, né, da filosofia. O pastor Leão, como filósofo agora, me preocupa muito o que a esquerda tem feito no nosso país, no sentido de tirar da família esse papel de educação dos filhos. E eu estava lendo alguma coisa sobre a filosofia grega clássica, não sei se é Platão ou Aristóteles, é um dos gregos, talvez tenha sido Platão, que ele defendia o casamento coletivo, o himeneu coletivo, dizendo que as pessoas não tinham que ter relações monogâmicas. Os casamentos tinham que ser abertos para que os filhos não fossem ligados a um determinado genus, a um determinado grupo, mas que fossem filhos da coletividade. Dessa forma, o Estado criaria as crianças e não as famílias. Me parece que está acontecendo hoje, né? Assim, o Estado está querendo tirar dos pais esse poder, esse direito que os pais têm de educar, né? E é lamentável, porque o Estado, ele não tem, ao meu ver, Cássio, ele não tem, ao meu ver, a responsabilidade primária. A responsabilidade primária cabe aos pais, exclusivamente. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre educação e o processo que a escola faz, porque a escola, ela não vai educar os meus filhos. A igreja, ela não vai educar os meus filhos e nem o Estado vai educar os meus filhos. Quem vai educar os meus filhos sou eu e minha esposa. Agora, a escola, ela vai exatamente continuar firmando valores, estabelecendo regras. Você percebe muito bem que essa tentativa de inversão tem criado uma grande bancarrota. Você vê que, por exemplo, no meu tempo e no seu, eu fui
orientado pelos meus pais a respeitar os meus professores. Ai de mim se A desobedecer. obedecer os meus professores. O professor entrava na sala de aula, eu ficava de pé. É verdade. Eu cantava hino nacional dentro da escola. Eu aprendi OSPB, moral e cívica. Hoje, quando um filho, por exemplo, cria alguma transgressão dentro da escola, o pai vai tomar satisfação do professor e vai dizer que o professor é o culpado, a escola é a culpada, né? Todo mundo é o culpado, menos os pais que têm o dever primário de educar. Como é que você fica como pedagoga nessa coisa, né? Isso, o que a gente procura fazer é orientar, né, e conscientizar esses pais da importância, da responsabilidade que eles têm na educação dos filhos, né? E mostrar para eles que o aprendizado inicial, né, da criança vem a partir deles. Então, que os valores que eles querem que o adulto tenha, né, no futuro aquele filho tenha. Então, ele tem que saber terceirizar, né, a educação seria o mais adequado, é o caminho certo para que eu veja nos meus filhos as características que eu gostaria que eles tivessem. Né? E às vezes eu tenho uma expectativa e não sei que escola colocar ou em que igreja levar. Eu tenho que ver qual a sintonia que essa escola, que essa igreja tem com os valores que eu tenho. Aí a pesquisa, né? A pessoa tem que pesquisar, né? E conhecer, né? Saber qual que é a filosofia da escola, da igreja, né? Para saber, é ali que eu quero criar os meus filhos, os valores que eles pregam são os valores que eu quero passar para eles, aí fazer a escolha mais acertada. Correta. Né? Eu estou aqui com uma mensagem chegando no nosso celular. Vou pedir, Ana Mello, por favor, coloque aí para mim o número do WhatsApp, porque eu sempre esqueço. Está na tela. 984029756, 984029756. Recebendo mensagem do Zé Carlos, do Espírito Santo, de Piúma. Ô, pastor Leão, acho que tem a ver com o que o senhor falou agora mesmo. Pois não. As crianças que são mal educadas e que ninguém gosta delas, na maioria das vezes, a culpa disso aí é dos pais. Ou é o destino delas mesmo? Eu acredito que a gente tem que fazer uma análise que consiga abranger tudo, não é, Cássio? Eu acredito que hoje a nossa sociedade pós-moderna ela está vivendo um problema muito sério, muito sério. Primeiro grande problema, a instabilidade dos casamentos. Isso contribui muito para a educação de filhos. Hoje, você busca uma estatística de divórcio, é uma coisa pavorosa. Uma segunda coisa que eu vejo que a sociedade pós-moderna tem também provocado na vida familiar é que os pais não têm tempo. Para tudo. Não tem existe tempo mais para tempo. filho, não. Não existe mais tempo. Uma vez um garoto chega para o pai e fala assim, pai, soletre para mim a palavra amor. O pai, muito simples, A-M-O-R. Ele fala, não, papai, o senhor está enganado. Não é assim que soletra a palavra amor. Então, como é, meu filho? T-E-M-P-O. Tempo. Então, é muito fácil dizer que ama, mas nunca tem tempo. Então, esse é um problema sério. E um outro problema sério que eu vejo é de que os nossos filhos hoje são independentes. Sim. As novas tecnologias hoje, elas se tornaram um grande problema porque os nossos filhos já não são mais educados pelos pais. Eles são educados pelo Google, eles são educados pela internet. Então, eu acredito que o ser humano ele tem que ser interpretado no todo. Eu não acredito que seja um destino. Eu acredito que a gente tem o nosso dever, a Bíblia coloca sobre nós pais a responsabilidade de educar os filhos. Essa é uma responsabilidade que Deus me concedeu e a sociedade também impõe isso sobre mim e eu preciso fazer isso da melhor maneira possível. Perfeito. Nós temos várias perguntas chegando aqui. Eu quero agradecer a todos que estão enviando suas perguntas pelo WhatsApp e também temos perguntas que vêm das ruas. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas para a Glenda e para o pastor Leão. Vamos lá? Meu nome é Ronan, eu sou de Murié, Minas Gerais. Eu queria saber o que os pais devem fazer para instigar os filhos a seguirem a Cristo. E aí, Glenda, o que você pensa disso? Eu penso o seguinte, né? Como eu havia falado, o principal, né, nesse período aí de formação da criança, da aprendizagem, é o exemplo. Então, assim, tem alguns educadores que se apoiam no princípio do macaco vê, macaco faz. Então, o que é isso? Os macacos, quando eles veem os seres humanos agindo, eles querem repetir aquela ação. E da mesma forma, eles são assim entre eles. Né? Eles vão aprendendo, observando o meio ali onde que ele está vivendo. E assim são as crianças também. Ela vê
e repete. Ela vê e repete. Então, o caminho é você dar exemplos, né, que vão levar a criança para alcançar o objetivo. Agora, você está falando isso, estou pensando, que uma coisa que o pastor Leão colocou, Glenda, antigamente era muito comum assim, a criança chegava em casa e falava um palavrão, ou falava alguma coisa errada, você ficava, gente, onde esse menino aprendeu isso? Porque ele só fica aqui, fica na escola, de repente a escola é uma escola evangélica, onde ele aprendeu? Antigamente você podia ter essa dúvida. Hoje, você citou a questão da tecnologia, me parece que o mundo se abriu de uma forma para os nossos filhos, que eles acabam recebendo muitos valores via web, né, Leão? Essa questão nossa com a relação com a tecnologia, os pais têm que abrir o olho com isso, né? Muito. Com certeza. Muito. Ô Cássio, veja bem, para mim é inadmissível. E isso eu vejo a todo momento. Eu constatei recentemente no supermercado. Você encontra uma criança de 5, 6 anos de idade ditando as normas e as regras É verdade. para o pai. Eu fui no supermercado, eu fiquei apavorado, uma garota de 6 anos de idade mais ou menos, fazendo uma birra, fazendo um escândalo dentro do supermercado e a mãe ignorando e não trabalhando como deveria trabalhar. Então, hoje os filhos, eles ditam as normas, as regras, impõem os valores, eles querem ser os reis dentro dos lares. E talvez esteja faltando exatamente esse aconchego onde os pais possam verdadeiramente dar tempo. Olha só, Cássio, você vê que a palavra lar vem do latim, lare. Daí a palavra lareira, é onde as famílias ficavam conversando, tendo tempo juntos. Hoje, curiosamente, tem um garoto no computador, a filha está no celular no quarto, o pai está no outro computador, a mãe está assistindo televisão. Então, quando se perde esse relacionamento e daí o exemplo, né, os filhos vão ficando completamente alienados. Você está falando um negócio, sabe, Glenda e pastor Leão, estou lembrando aqui, que a minha formação é história, né? Historicamente, a gente pensar como é que era a casa do primeiro século, como é que era a casa da antiguidade. Porque a casa contemporânea, as nossas casas, o seu apartamento com certeza, a sua casa, ela é dividida em espaços do privativo. A gente tem uma cultura do privado, né? Os espaços comuns nas casas tendem a ser reduzidos e cada um tem o seu quarto. Me parece que não era essa a lógica na antiguidade, não era essa a lógica da igreja, né? Porque você pega Deuteronômio 6, né? Quando fala assim, você vai pegar na porta da sua casa e vai ensinar andando pelo caminho, parece que havia uma vida comum, né? E parece que hoje está difícil. Eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem depois do intervalo. O que fazer para dar esse exemplo de maneira mais efetiva, dedicando tempo? Se eu trabalho o dia inteiro fora de casa, chego em casa à noite cansado, como fazer para ter um tempo com meu filho? Se eu cheguei à noite, eu quero descansar. Né? Tem alguma estratégia, alguma dica que vocês podem dar para que eu construa esse tempo, o meu amor se transforme em tempo para dar para os meus filhos? Vocês respondam depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Bate-papo continua aqui na hora do intervalo. Recebendo muitas mensagens, recebemos mensagem da pastora Rosana. É pastora Rosana? Pastora Rosana Arcuri. Pastora Rosana, ela é mãe da Débora? Mãe da Débora. Mãe da Débora. Ô pastor, você deve estar com a saudade, hein? Filhona, lá na Finlândia. Mas tá bem, né? A Débora foi nossa companheira muito tempo aqui na Rede Super. Isso agora tá lá na Finlândia, mas um grande abraço para a pastora Rosana. Inclusive a pastora Rosana mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Aqui, olha, ensina a criança o caminho e que deve andar. Orientação bíblica. Parabéns pelo programa e pelo tema. Um abraço para a Glenda. Olha, Glenda. Obrigada. Ovelhinha querida e excelente profissional. Você é da igreja da pastora Rosana? Onde que é a igreja? Fica no bairro Floresta. Igreja Batista Fonte Eterna. Eu conheço a Batista Fonte Eterna? Ah, que legal. Bênção demais. Por falar nisso, pastor, a sua igreja fica no bairro... Fica no bairro São Benedito, Santa Luzia. Santa Luzia. É a igreja presbiteriana... De Sião. De Sião. Não, que eu estava falando no seminário hoje, porque minha origem é a primeira, né, a presbiteriana, estava falando que o crescimento da igreja presbiteriana foi diferente aqui em Belo Horizonte. Começou assim, a primeira, aí começou a segunda, a terceira, a quarta. Aí chegou um ponto, acho que faltou número, as igrejas começaram a chamar o nome dos bairros outros nomes. E nomes bíblicos. E nomes bíblicos, né? Porque o pessoal fala assim, mas por que mudou de número para nome? É porque começou a ser dos bairros, né? Tem nona, décima, qual que é o número máximo? E começou a ficar um pouco incoerente também. Sim. 11ª, 12ª, 13ª. Chegou até a 10ª,
e colocou nomes bíblicos e nomes de bairros aceitáveis. Sim, sim. Tanto que a ex-oitava agora é Floresta. Floresta. O pessoal chama de Florestinha, não, de Oitavinha. Oitavinha. Ô, gente, povo... Leva o legado. Pegou, né? Na Itamogi 70. A gente lembra desse número direto, Itamogi 70. Nós estamos fazendo propaganda aqui pro pessoal da Oitavinha. Um abração ao Omeron, que filho do pastor Omeron, Sim, né? meu aluno também. O Omeron também é seu aluno no aluno. seminário. Esse homem aqui dá aula para todo mundo aqui da igreja presbiteriana, rapaz. Olha que bênção. O privilégio de ter o pastor. Você deu aula para o Taniguchi? Dei. Eita, Taniguchi deve ser uma peça que é japa, né? Taniguchi é o nosso chefe aqui. Eu tive com ele aí. É mesmo? Vamos lá, eu perguntei sobre a questão de tempo. Glenda, o que a gente faz para construir, para criar esse tempo? Meus filhos já são mais velhos, todos são adultos. Mas às vezes me dá um pouquinho de culpa, assim, falar, gente, será que eu dei tempo para meus filhos? Porque a gente trabalha demais. Como fazer? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, quando o pastor Leonardo estava falando sobre essa questão do tempo, né, eu estava pensando aqui. O que acontece hoje em dia? Os pais, como eles têm a vida muito corrida, aí às vezes aproveita as atividades que eles têm que desenvolver e leva o filho junto. Por exemplo, vou ao supermercado, aí eu levo minha criança junto comigo. No meu entendimento, eu estou oferecendo um tempo ali para aquela criança. Mas, na realidade, isso não está acontecendo. Ela está no supermercado com a mãe ou o pai fazendo compra, né? Agora, como que eu tenho que oferecer um tempo de qualidade para a criança, né, para o filho? Mesmo que seja pouco tempo, mas os pais, eles precisam se organizar. Estabelecer uma rotina que incluam, nem que seja meia hora, 20 minutos, não sei, vai depender da rotina de cada um, mas que eles possam dedicar, né, um determinado tempo para os seus filhos, que seja dos filhos, né, de sentar no chão, de trazer um brinquedo, ou de sentar na mesa para conversar, não sei, na sala. Porque se não tiver tempo, nem dá para ensinar pelo exemplo. Porque se você não gasta tempo, como é que você vai ensinar pelo exemplo, né, Léo? Uma coisa que eu mantenho ainda hoje lá em casa é, por exemplo, a gente zela por aquele momento da refeição, do almoço. Então, minha esposa chega do trabalho, meu menino chega do colégio, minha menina chega da universidade, eu chego do seminário. É sagrado, nós vamos colocar a mesa, que bom. Vamos manter aquela tradição, a conversa em volta da mesa, se estabelece ali uma comunhão, um relacionamento, ideias, projetos, desafios. É um tempo. Então, eu acredito que existem formas e formas criativas, viu, Cássio, para a gente poder investir esse tempo, de fato, no filho. Agora, porque não é questão de quantidade. Isso. Qualidade. É questão de qualidade. Sim, né? sim. Então, se eu tenho um tempo de 30 minutos, mas como ela disse bem, onde eu paro tudo e falo com meu filho, 30 minutos são seus. O que nós vamos construir? Uma casinha? Um desenho? Assistir um desenho animado juntos? Isso é muito prazeroso. Agora, a Glenda falou e essas coisas pequenas ficam na mente dos nossos filhos. Claro. Para sempre, para sempre. Porque você estava falando um negócio de tempo. Por outro lado, eu acho, sabe, Glenda, pensando na minha experiência como filho, meus pais, os dois professores, e parece que é maldição hereditária, porque eu sou professor também, né? Minha esposa é professora, minha filha é professora. Mas uma coisa que eu estava lembrando... pastor, maldição hereditária? Estou brincando. Meu pai trabalhava demais e não tinha com quem deixar os meninos. Então, papai, ele me levava a tiracolo. Eu lembro que ele dava aula na Escola Pública Esmeraldas, em Nova Lima. E ele falava, Cássio, vão comigo? E foi engraçado, porque eu acho que você pode, às vezes, transformar esse tempo que você leva o filho junto de forma lúdica. Sim. Não só com, sabe? Sim. Então, assim, era tão legal que eu admirava meu pai dando aula, fazendo aquelas coisas. E foi tão legal. E a gente ia conversando, né, no ônibus, a gente ia viajando de ônibus e tudo, que a coisa pegou tanto em mim que hoje eu sou professor. Eu acho que tem muitos pais que estão vendo a gente que, às vezes, não conseguem almoçar em casa. Sim. Né? Porque, às vezes, o filho está com outra pessoa. Mas ele vai ter que criar uma alternativa para onde, sei lá, levar o filho junto, né? Para a igreja, para algum lugar. E transformar, porque eu acho que Deuteronômio 6 fala, andando pelo caminho, quando dá, né? Mas Deuteronômio 6 é um texto interessante, porque vai colocar nos umbrais da porta, vai colocar aqui e ali, acolá. Sabe o que eu vejo nesse texto de Deuteronômio 6? Criatividade. É ensinar a palavra de Deus para os filhos, sendo criativo no espaço que você tem, no tempo que você tem e criando momentos de criatividade que, obviamente, serão muito, muito significativos na formação dos filhos.
Perfeito. Olha que interessante, aqui tem uma pessoa dizendo assim, deixa eu ver quem é, porque não mandou. Ah, o Ademar. Ademar, lá de Mineiros, Goiás. Não sei se você conhece a Igreja Presbiteriana de Mineiros. Igreja muito jóia, conheço a turma boa lá de Mineiros. O Ademar está dizendo assim, concorda com o pastor Leão, eu penso da mesma forma, porém tem uma observação a ser feita. Precisamos ser exemplo dos nossos filhos sempre, mas em plena era tecnológica, será que não teríamos que voltar no tempo para falarmos a mesma linguagem dos adolescentes, uma vez que temos mais experiência que eles? Isso é interessante, né, Glenda? Porque você que é pedagoga, as crianças elas têm uma linguagem bem própria, né? O que ele está propondo aqui é que a gente comece a falar a linguagem deles para alcançar. Você concorda? Eu concordo, porque é uma forma mais eficaz, né, de você conseguir alcançar aquela criança ou aquele adolescente, né? Você falar a linguagem dela, mas também mostrar para ela a sua linguagem. Você faz isso, Leão? Você falou que tem um filho no colégio, outro na universidade. É um desafio. Imagino. Desafio, mas eu faço. Meu menino gosta muito desses games e conhece muito dessas coisas. Eu não dou a mínima para isso. Mas eu, quando ele me procura e fala, pai, olha só esse jogo tem essa ação, essa atividade, eu procuro interagir com ele e a partir do momento em que eu faço essa interação, ao mesmo tempo eu puxo lições de moral, lições de vida. Então eu faço uma ponte. Sim. A partir da linguagem dele para aplicar também valores de vida. Não, esse negócio de game é tão interessante, tem um canal de TV que é de esporte. Outro dia eu estava vendo, vi que várias vezes aconteceu isso, tem campeonato de game na televisão. Eu falei, gente, como é que o povo fica... E os jovens amam. Tem equipe, tem torcida. Esse é o universo deles. Que loucura, né? Não tem como desconstruir isso. A gente tem que tentar criar uma situação para alcançá-los dentro desse universo. É porque a gente continua falando, vai cair a ficha. Os jovens, o que é cair ficha? Né? Porque é um discurso da nossa época, né? E eu pergunto, meu filho às vezes fala uma coisa que eu não faço a mínima ideia. Eu tenho um garoto de 15 anos e ele às vezes tem uma linguagem tecnológica que eu desconheço. Eu sou muito humilde para dizer o que isso significa. O que significa? Como que isso se aplica à vida? Me ensina. Me mostra como é que é. Pega lá o seu celular, pega lá o computador, abre para mim ver como é que a coisa funciona. É um momento Você de criou tempo ali. que sejam 10 minutos, mas para mim poder fazer o gancho. E ter o tempo com ele, né? Ele fica satisfeito, ele fala, olha, o papai está inteirando comigo, está aprendendo e eu estou ensinando ele. Perfeito. Aqui, olha, oh meu Deus, porque graças a Deus chega muita pergunta, aí a pergunta já vai subindo. Glenda, quem está mandando um abraço para você é o Eduardo Chagas, de Sabará. Família aí, na audiência. O que é bom é o seguinte, quando a gente traz convidado, só que tem família grande, que a audiência pelo menos está garantida. E tem uma pergunta. O mundo hoje dispõe de muita tecnologia. Até que ponto as redes sociais podem ajudar na formação das crianças e adolescentes? Ou elas não acrescentam nada? Não, eu acho que os pais têm que ficar muito antenados, né, com essa questão da rede social. E hoje em dia, eu vejo até como um perigo. Dependendo da idade, a criança não tem condições de administrar sozinha, né, uma rede social. Então, qual que seria a postura adequada dos pais? É que eles tenham acesso, né, a essa rede social e que pense bem qual é... Será que o meu filho já tem uma idade, maturidade para poder eu abrir um espaço ainda tem de regra rede social? de idade, vocês sabem disso? Porque tinha idade mínima, não tinha antigamente? Teoricamente, né, eles falam 18 anos. Teoricamente. Mas as crianças entram e elas colocam um fake lá de idade. Uma data é um perigo que completa os 18 anos, mas na verdade não tem 18 anos. O problema é que a internet chegou, mas os nossos filhos não foram educados, nem orientados e instruídos a usar o que chegou. Então, esse é o grande problema. Os pais precisam ficar muito atentos. Lá em casa é o seguinte, o computador todo mundo tem acesso, a senha de todo mundo conhece, meu celular fica à disposição de todo mundo, o computador fica à disposição de todo mundo. É um mecanismo de serviço, de prestação de serviço para a família. Comunitário, para nos abençoar. E há uma transparência aí, total, né, nessa precisa. relação. Falar nisso, eu lembrei de uma pessoa conhecida que disse que o filho estava dando muito problema, não sei se estava, né? Aí o pai falou o seguinte, ele botou um recadinho, né? Mudei a senha do Wi-Fi. Só vou disponibilizar a senha para você depois que sua nota melhorar na matéria. Eu achei ótimo. É uma forma de disciplina. Forma de disciplina hoje. Às vezes, essa disciplina ela tem mais efeito no garoto do que você, às vezes, espancar o menino. Sim, claro. Ele vai falar assim, pai, vamos negociar. Eu te dou 4 palmadas se você me liberar
a senha do Wi-Fi. Bobear ele prefere amanhã. É o tipo da linguagem, né? O tipo da linguagem moderna, é o que eles gostam, o que eles Eu precisam. voltaria naquela questão do limite, né, que o senhor mesmo falou, Exatamente, né, a importância correto. do limite. É Então, fundamental. nesse momento, também é importante que se coloque um Estabeleça limite. o limite. Estabeleça. Se o uso da rede social está extrapolando forma tal que está prejudicando o aprendizado, a criança ou o filho adolescente na escola ou em outra área, tem que ter um limite. Com certeza. Agora, se não consegue estabelecer isso no diálogo, aí tem que ser... Tem que fazer uma interdição, né? Como para tudo na interdição. vida, né, Cássio? Tudo Sim. na vida precisa de limite. Eu chego com meu filho e falo assim, uma vez ele estava muito obsessivo com essa coisa de internet. Eu falei assim, meu filho, seu pai é pastor. Se você me chama para passear, eu falo, não posso, estou lendo a Bíblia. Se você me chama para comer um cachorro quente, eu falo, não posso, estou lendo a Bíblia. Se você me chama para a gente poder fazer uma viagem para a praia nas suas férias, eu falo, não vou com você porque eu estou lendo a Bíblia. Não pode. Tem alguma coisa errada, hein? Está alguma coisa errada. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, use, mas use com moderação. Use de forma sábia. Use com regras e limites, como tudo na vida. Você tem que estudar, você tem sua hora de estudo, você tem a hora de lazer, você tem a hora de internet. Equilíbrio, né? Equilíbrio é fundamental na vida. No caso aqui... Para tudo, Cássio. Para tudo. O pastor Leão mencionou, o Glenda, sobre a questão da birra. E a Isabela de Betim, obrigado, viu, Isabela, pela mensagem, mandou uma pergunta pelo 984029756, que é o nosso WhatsApp. Ela pergunta, uma pergunta curta, mas muito importante. Como se comportar diante de um momento de birra da criança? Eu acho que ela está perguntando como pais, né? Porque como não pais, eu confesso que eu fico chocado, dou vontade. Deixa ela em casa uma semana, sabe se ela vai fazer birra. O que o pai pode fazer? Porque é uma linguagem de protesto, né? Fazer o quê? Isso aí tem que ter muito cuidado, porque a criança, às vezes, o que nós chamamos de birra, ela está nos testando, né? Então, você tem que ver o contexto que aconteceu, esse comportamento da criança, que não era o esperado, né, para você saber, não, ela realmente está fazendo uma pirraça aqui ou não, ela está fazendo esse comportamento porque ela quer chamar atenção de alguma forma, né? É isso, os pais eles têm que analisar mesmo ali o contexto. Eu tenho uma pessoa que falou comigo, uma mãe, tem cada uma que eu vou te contar. A mãe chegou e falou que a filha dela estava fazendo muito isso, a birra e tudo. Aí sabe o que ela fez? Um dia no supermercado, esse bem chique mesmo, a menina começou a fazer birra, queria um chocolate, sentou no chão e começou a fazer birra. A mãe falou, sentou no chão e começou a fazer birra também. A menina nunca mais fez. Eu não sei se é uma boa estratégia, não. Mas tem que mostrar para a criança o ridículo daquela cena, né? O que falta para os pais hoje, muitas vezes, é que eles não estabelecem o limite da autoridade. O filho tem que entender que ele está subordinado a uma autoridade. Então, às vezes, você chega para um filho fazendo birra e você simplesmente segura no ombro dele, não é com violência não, mas é com firmeza. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Eu segurava e olhava dentro dos olhos deles e conversava sério com eles. Eu já tive várias experiências. Eu tive uma vez meu menino era criancinha, fez uma birra e não parava de fazer a birra. Minha esposa chamou, pegou ele pela mão, levou ele lá num canto onde ninguém via, deu um esculacho nele, ele voltou para o lugar, igual um pintinho molhado, submisso, subordinado, que isso é necessário, Cássio. A gente tem que estabelecer limites, mas os pais não querem o sacrifício. Dá trabalho. Dá trabalho, os pais não querem pagar esse preço, então tem que sentar com os meninos, conversar, concordo com a psicóloga Glenda, concordo com ela. A gente tem que fazer essa avaliação de contexto, ter sensibilidade, porque às vezes o momento daquela birra foi até necessária, por um contexto, não sei, específico. Agora, se é uma coisa repetitiva, se é uma coisa de teimosia, né, a gente tem que estabelecer os critérios e dizer, olha, quem manda aqui sou eu, ponto final, sossega o seu coração, né, e para de fazer isso. Ele tem que saber que ele está subordinado a uma autoridade que são os pais. Só que isso inverteu hoje, na pós-modernidade. Os pais estão cada vez menores para os filhos. Eles são cheios de razão. O filho fala, nós não vamos para aquele restaurante, nós vamos para aquele que eu quero. Aí o pai vai. Olha, nós não vamos assistir esse programa de computador, de televisão. Nós vamos assistir o que eu quero. Uma vez meu filho fez isso. Meu filho, eu chamei a atenção dele, ele entrou no quarto e falou assim, ninguém mais assiste Netflix nessa casa. Que isso? Tá podendo ele? Falei, que coisa bonita. Que coisa linda. Né? Eu abro a porta, eu não extravaso não, eu abro a porta, sento
e dou uma chamada. Mas aquela chamada que eu coloco ele no lugar. E acabou. Tá certo. É isso aí. Quem manda somos nós. Nós somos os educadores e talvez está faltando pais que queiram pagar Sim, o preço ser pai. de serem educadores, de serem pais. Sabe o que é importante também? São os combinados que você faz com o seu filho. Verdade, muito importante. Diante de uma Os situação. acordos. Os acordos, né? Verdade. E aquilo que o pastor Leonardo falou, é sentar com a criança, com o filho, olhar no olho, né? Conversar, né? E nós vamos sair. Vamos combinar como vai ser esse nosso passeio? Sim. Né? O que pode e o que não pode. Então, se a criança ela faz aquilo que foi combinado previamente que não pode, então eles têm uma referência ali, né? Eles têm um respaldo. Não, nós combinamos que vai ser dessa combinado forma. não é caro. E os pais, eles têm que ser firmes também, né? Porque aí, quando está na situação ali, aí às vezes desespera ou por vergonha dos outros que estão olhando, aí eles vão e cedem, né? Aí vai criar um problema. Agora, eu ouvi outro dia, achei muito interessante, já ouvi algumas vezes isso, que nós somos a geração, nós pais somos a geração asa de galinha. O pé da galinha, nem asa é gostoso, o pé da galinha. Que quando a gente era pequeno, o melhor pedaço do frango era para o pai. O peito e tal. O que sobrava era para as crianças, o pé da galinha. Aí a gente ficou muito frustrado com isso e dissemos o seguinte, quando formos pais, nossos filhos vão ter o melhor pedaço. A gente continua comendo pé de galinha e dando peito, dando, né, a contracoxa, tudo para as crianças. E formando pequenos reizinhos em casa, princesinhas, que estão sendo enganados, achando que o mundo vai ser sujo tudo deles. E não é. O que você falou, colocaram no lugar. Opa. Mas o erro é nosso, Cássio. Sabe por quê? Hoje a gente chega, o frango é colocado sobre a mesa, aí nós pais chegamos para os filhos e falamos assim, qual a parte que vocês querem? Não é isso? É verdade. Para onde vocês querem ir? Nós vamos fazer uma viagem. Deixa escolher. Eu e sua mãe vamos fazer uma viagem. Onde vocês querem ir? Qual a parte do frango que vocês querem? Não, come a que vocês querem, o que sobra. O erro é nosso. Perfeito. A gente não estabelece os critérios, as regras. Aquele texto de Efésios é muito bonito, aquele texto de Efésios 6 que me vem à mente. Né? Obedeça aos seus pais. Aquele texto é muito bonito porque traz ali, não apenas um mandamento, o decálogo, mas traz ali que os filhos que obedecem e honram os seus pais, eles vão prosperar, Sim. tudo tirar bem, não é isso? E 2, longevidade. Vão viver muitos anos. Exatamente. Então, os filhos precisam aprender isso e os pais também. Perfeito. Gente, muitas mensagens chegando. Agradecer muito ao João Paulo, que é de Santa Cruz, Pernambuco. Ele diz, olha, o programa está uma bênção, que o Senhor os abençoe sempre. Muitas mensagens. Quem está mandando também é a Emanuele, de São João, de Nepomuceno, Minas Gerais. O Eduardo Chagas, eu não sei se eu já falei, de Sabará, que mandou para você, né? A Emanuele, tem mais quanto tempo aí, Sérgio, nosso produtor? Tem mais 1 minuto, está acabando, que pena. Emanuele, sua mensagem está um pouquinho maior do que o tempo está acabando, mas muito obrigado, Emanuele. Deixa eu só registrar mais pessoas que mandaram, né? Muitas mensagens chegando aqui. A Marcilene, já falei Marcilene? Não, a Marcilene, ela é de Passatempo, Minas Gerais, falou que tem uma filhinha de 4 anos. Tem muitas situações. A Suzana, de Betim. Gente, muito obrigado. O Pedro, o evangelista Pedro Lima também, que eu não sei de onde está mandando. Mas olha, bom demais, mas o tempo acabou. Obrigado. É uma pena, mas obrigado, viu, pastor Leão? Prazer. Glenda, espero que a gente possa bater mais papo sobre esse tema, que vocês viram que não deu para ler nem metade das perguntas. E muito obrigado a você por ter participado desse bate-papo. Hoje é sexta, então nosso próximo encontro é segunda-feira. Mas eu espero você, 12h15, ao vivo aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.